Por onde começar a leitura da Bíblia? Você sabia que na Bíblia existem vários gêneros literários? Você sabia que não só a classificação por gênero, mas a própria Bíblia ela tem uma classificação, podemos dizer assim, religiosa para cada livro, e cada livro tem um estilo totalmente diferente do outro? Você sabia que não existe literalmente uma ordem certa para se ler a Bíblia? A gente pode dizer que a melhor ordem seria aquela que vai te fazer ler a Bíblia toda. E é justamente isso que a gente vai ver nesse vídeo. Quais gêneros você pode começar? Será que você pode ler mais de um livro ao mesmo tempo? Será que isso vai ser bom para sua leitura e vai te manter curioso para ler mais e entender mais sobre a Bíblia? Não só isso, mas você sabia que também nos livros da Bíblia existem livros que possuem gêneros que se sobrepõem um ao outro? Existem textos históricos, textos de lei, textos que possuem uma linha mais romântica, e até mesmo textos que falam sobre guerras, sobre anjos, sobre fim dos tempos, sobre demônios, sobre dragões. E só por aí a gente já pode perceber que talvez você só não tenha conseguido concluir a Bíblia porque você iniciou por um livro que não era muito o seu estilo, não era muito o gênero que você costuma ler. Eu tenho certeza que se você ficar até o final desse vídeo, você vai olhar para a Bíblia de uma forma totalmente diferente e talvez de uma forma até que você nunca tenha pensado em olhar para ela. E a primeira coisa que você tem que ter clareza e que a gente tem que pensar quando fala da Bíblia nesse sentido é que a Bíblia é um conjunto de livros. Então, pelo menos nesse momento, eu vou te pedir para você parar de olhar para a Bíblia como um único livro. Mas vamos olhar para ela como se fosse um conjunto de livros. Você tem vários livros dentro dela, de diversos tipos de gêneros, igual a gente comentou aqui, e talvez você só não tenha encontrado ainda um livro que seja o gênero que você goste e seria interessante iniciar a leitura. Ou pior, às vezes você lê o livro que é de um gênero, tem uma estrutura textual específica daquele gênero para cumprir um objetivo, tentando interpretar e entender de uma outra forma que não tem nada a ver. Então vamos iniciar pelos livros de narrativa histórica. Gênesis, Êxodo, Josué, 1 Samuel, 2 Samuel. Esses são livros que contam eventos históricos, principalmente sobre o povo de Israel. Então se você é uma pessoa que quer conhecer mais sobre a história de Israel, é interessante você ler esses livros. E o segundo gênero de livro que a gente vai falar são os livros de poesia. Isso mesmo, na Bíblia tem poesia pra caramba. E os livros de poesia são Salmos, Cânticos de Salomão. Inclusive, quem gosta de leitura de livros com uma temática mais romântica, de romance e coisas desse tipo, Cânticos de Salomão é um bom livro para você começar a leitura da Bíblia. Também, ainda na categoria de poesia, a gente tem o livro de Lamentações, tá? O próximo gênero de livros que a gente vai encontrar dentro da Bíblia são os que a gente chama de literatura de sabedoria, que são esses Provérbios, Jó, Eclesiastes, que são livros que vão trazer mais ensinamentos de como viver uma vida justa e correta, uma vida com significado. Então, se você é uma pessoa que gosta mais desse tipo de texto onde fala mais sobre valores, sobre princípios, sobre fundamentos, sobre como as coisas funcionam, como você deve pensar sobre as situações, sobre as coisas, sobre os valores, esses livros são excelentes para você iniciar a leitura da Bíblia. Uma pessoa que busca entender como você mesmo funciona, aquilo que te move, o que é justo, o que é correto, são bons livros para você iniciar, vale a pena começar por eles. E continuando, a gente também tem os livros de profecia. Esses são os livros que foram escritos pelos profetas. A gente tem Isaías, Jeremias, Ezequiel, que são livros que contêm mais uma mensagem de Deus para o povo. Então era Deus comunicando e querendo falar com o seu povo sobre alguma coisa, querendo trazer uma mensagem. Então se você tem esse perfil de querer entender como Deus falou com o povo no passado, como Deus escolhe falar com o seu povo, com os seus profetas, com a igreja, com a sua comunidade, com uma pessoa de forma individual, é um bom gênero de livro para você estar iniciando a leitura. Nós temos também livro do gênero apocalíptico. Um bom exemplo desse gênero é o livro de Daniel. É um livro que vai ter ali muitas visões e simbolismos sobre o fim dos tempos, né? Sobre como seria o fim do mundo, os fins dos tempos, a volta de Cristo, mas com essa pegada. Então, se esse é um assunto que desperta a sua curiosidade, desperta o seu interesse, um bom gênero de livro e um bom caminho para você iniciar a leitura da Bíblia. E até aqui nós falamos, né, dos gêneros de livros encontrados só no Antigo Testamento. Agora vamos para o Novo Testamento e falar sobre os gêneros dos livros no Novo Testamento e depois, por último, a gente vai falar sobre os gêneros que se sobrepõem. No Novo Testamento a gente já pode iniciar ali pelos Evangelhos, são os livros que retratam e falam sobre a vida de Jesus enquanto ele esteve na Terra, sobre aquilo que ele fez, como ele se comportou. É como se fosse um documentário, vamos dizer assim, né? Um testemunho daquilo que Jesus fez enquanto ele estava
no meio do seu povo. Dos 4 evangelhos, ou seja, 4 visões diferentes desse período de Jesus na Terra, e não só visões diferentes, mas eles também são livros que foram escritos para leitores diferentes, para públicos diferentes. Então eles possuem uma diferença de linguagem ali entre eles, uma diferença de forma de como apresentar Cristo para cada público-alvo. Inclusive eu tenho um vídeo que fala sobre isso aqui no canal. Eu vou deixar aqui, se você quiser, vale a pena dar uma olhada no vídeo para entender de uma forma um pouco mais específica sobre essa dinâmica dos 4 evangelhos. Nós temos ali também no Novo Testamento os livros de Atos dos Apóstolos, que são livros ali onde vão tratar mais sobre o que os apóstolos fizeram, o que os discípulos de Jesus fizeram, quais foram, como o próprio nome diz, os atos dele como discípulos. Então esse livro, se você tem essa curiosidade de entender como Jesus influenciou e transformou a vida dos discípulos que tiveram contato direto ali com ele, o que esses discípulos fizeram? Como foi a vida desses discípulos após a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo? Como que eles iniciaram e fundaram a igreja primitiva? Como que foi esses primeiros momentos da igreja logo após a partida de Cristo? Então, se esse é o tipo de curiosidade que você tem, vale a pena você iniciar direto ali lendo o livro de Atos dos Apóstolos. Nós temos também o gênero de livro que nós chamamos de epístolas. Esses são os livros que foram, inclusive, escritos pelos próprios apóstolos. Nesse gênero de livros, a gente vai encontrar ali o livro de Paulo, o livro de Pedro, de João, de Judas. São ali cartas que eles escreveram para as igrejas que estavam iniciando. Cartas que eles escreveram para pessoas próximas a ele, dando conselhos, dando orientações de como se comportar, o que deveria ser feito, o que não deveria. Então, se você tem essa curiosidade de beleza, como resolver problemas específicos em uma comunidade, como eles resolviam esses problemas, quais eram os aconselhamentos de vida que os apóstolos estavam gerando e entregando para as outras pessoas, para as pequenas comunidades que se formavam. Esse é um tipo de livro que vai agradar muito a tua leitura e vale a pena você começar por ele. E como último gênero ali do Novo Testamento, também temos o gênero apocalíptico, que é do próprio livro Apocalipse, que também retrata ali sobre visões do futuro, visões do fim do mundo. Então, se você é uma pessoa que gosta desse estilo de conteúdo que envolve criaturas como dragões, que fala sobre anjos, sobre demônios, sobre o que vai acontecer. Se você é uma pessoa que gosta de livros como as Crônicas de Nárnia, então o livro de Apocalipse é um excelente livro para você estar lendo. E eu vou deixar um disclaimer aqui, tá? A gente está falando sobre gênero literário. Então, não é que eu esteja comparando o livro de Apocalipse com as Crônicas de Nárnia. Não é nada disso. Não vamos levar para o lado religioso da coisa. Estou falando sobre o gênero literário do livro. Óbvio que a gente sabe que tem uma importância totalmente diferente, tá? E um peso totalmente diferente. A gente está falando só de estrutura textual. Então vamos ter um pouco de maturidade nesse sentido e entender que eu só estou fazendo essa referência pelo tipo de conteúdo que você vai encontrar ali, não pelo valor do conteúdo. E agora a gente vai falar sobre os gêneros que se sobrepõem. Como assim? Esses são os livros que, mesmo sendo um livro ali que tem um gênero que se destaca, na verdade ali ele é um livro que contém vários gêneros dentro de si mesmo, dentro do seu próprio conteúdo. E aí a gente vê que alguns livros eles misturam esses gêneros. Por exemplo, o livro de Salmos, ele é um livro de poesia, mas ele também inclui ali elementos de lamentação e também orações. Os evangelhos eles são narrativas que dentro dele também possuem parábolas e ditos proféticos. A literatura apocalíptica, muita gente pensa que só no livro de Apocalipse que ela é encontrada, mas ela também é encontrada no livro de Daniel. Esse não é o caso de gêneros que se sobrepõem, mas é uma informação curiosa para estar trazendo aqui. E quando a gente vai falar do livro de Gênesis, ele por si só possui diversos gêneros de conteúdo nele. O livro de Gênesis ele tem fábulas, tem poesia, tem narrativa. Atos dos Apóstolos também tem uma parte que é narrativa e ele tem uma outra parte que é epistolar. Ou seja, a gente começa a perceber que dentro da Bíblia a gente tem diversos gêneros de textos e que você pode iniciar por aquele gênero que te desperta mais curiosidade, te desperta um maior prazer na leitura. E o que você pode ter como uma estratégia muito inteligente é ler mais de um livro ao mesmo tempo.
Como assim? Na sua vida comum, você muitas das vezes lê mais de um livro ao mesmo tempo. Às vezes você tem um livro que você lê no carro, às vezes você tem um livro que você lê que deixa no criado mudo para ler à noite. Você também pode ter um livro que você carrega com você e lê em alguns momentos, como alguma fila, alguma coisa assim, um horário de almoço. A verdade é que na nossa vida, a gente muitas das vezes tem essa prática de ler vários livros ao mesmo tempo. Isso pode ser aplicado na Bíblia, principalmente quando a gente tem essa visão que eu trouxe aqui, de olhar para a Bíblia como um conjunto de livros, e não só como um livro único. Uma forma muito interessante de fazer isso é pegar um gênero que você gosta muito, que te desperta o interesse e curiosidade, e ler ele em paralelo com um gênero que talvez não te traga tanto interesse. Assim você vai conseguir ler a Bíblia toda, sempre se mantendo curioso, motivado e com aquele interesse de continuar a leitura, porque ao mesmo tempo que você leu algo que você gosta, você também está lendo uma coisa que talvez não seja muito o seu gênero de leitura. Agora, uma coisa muito importante que você precisa levar em consideração e fazer é se inscrever aqui no canal para poder continuar recebendo conteúdos como esse. E também para nos apoiar a crescer e levar mais esse conhecimento sobre técnicas de leitura, até mesmo de outros livros que não sejam a Bíblia. Eu tenho vídeos aqui no canal que falam mais sobre isso. Não deixe de se inscrever e eu te vejo no próximo vídeo.